Bom dia, você vai ver no Câmara hoje. Deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, é indicado para ser o ministro da Saúde no governo Bolsonaro. Terceiro deputado do partido escolhido para ocupar ministérios, Mandetta já aponta as mudanças que pretende fazer no programa Mais Médicos. Comissão da Reforma Tributária leva propostas em estudo aqui na Câmara para análise da equipe econômica do futuro governo. Deputados aprovam medida provisória que destina parte da arrecadação das loterias ao setor de segurança pública. A MP agora segue para análise do Senado. As notícias do Salão Verde ao vivo com Carol Nogueira. Pauta do plenário de hoje tem a medida provisória que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, ainda o projeto que libera o capital estrangeiro das companhias aéreas nacionais e um projeto que moderniza o Super Simples e a possibilidade também de mudança para o microempreendedor individual. Dois temas com relatórios prontos há semanas passam por mais uma tentativa de aprovação esta manhã. Do corredor das comissões, Mariana Pichitsky. A política de redução do uso de agrotóxicos e o Escola Sem Partido, que tem reunião daqui a pouquinho para a votação dos relatórios finais aqui nas comissões. As mulheres negras e a luta por mais igualdade contra a violência, destaque do evento que marcou o Dia da Consciência Negra aqui na Câmara. E a entrega do Prêmio Darcy Ribeiro, uma homenagem para quem se destaca ao promover a educação no país. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro. Neste momento aqui em Brasília, 8 horas e 53 minutos pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. Depois de Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, mais um deputado da atual legislatura é escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para um futuro ministério. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, será o ministro da Saúde. Médico ortopedista, Mandetta já foi secretário municipal de saúde em Campo Grande. Depois de Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, mais um deputado da atual legislatura é escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para o futuro ministério. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, será o ministro da Saúde. Médico ortopedista, Mandetta já foi secretário municipal de saúde em Campo Grande. Ao chegar ao plenário nesta terça-feira, o deputado foi abordado e ganhou cumprimentos de colegas parlamentares. A gente vai ter a discussão da saúde, ela passa sempre aqui dentro, né? Quando o presidente Bolsonaro colocou no seu programa de governo a carreira de Estado, que é uma maneira do Estado brasileiro falar, eu quero levar médicos para os locais de difícil provimento. Quer dizer, como é que nós vamos fazer um médico no Parque Nacional do Xingu? Como é que nós vamos fazer para atender a comunidade ribeirinha, quilombola? Como é que nós vamos fazer essas cidades que hoje estão assustadas com a perspectiva de ficar sem médico? Vai ter que se redigir um projeto, vai mandar para cá, porque é de iniciativa do Executivo e vamos ter que vir aqui para dentro discutir as bases. Né? Será que nós vamos continuar chamando isso de mais médico ou o conceito tem que ser mais saúde? Né? Onde que está a enfermagem? Onde que estão os agentes comunitários? Onde que estão os psicólogos, os TOs, os físios, as fonos? E o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que muda a distribuição dos recursos arrecadados com as loterias. O objetivo foi aumentar os recursos destinados à segurança pública. Você sabia que a sua aposta na loteria não vai só para o bolso de quem acerta os números sorteados? Ano passado, as loterias arrecadaram quase 14 bilhões de reais em apostas. Cerca de 3 bilhões foram distribuídos para a educação, cultura, esporte e segurança. A medida provisória aprovada nesta terça-feira pelo plenário da Câmara quer mudar a distribuição entre as áreas que recebem parte desse dinheiro. Além de preservar, amplia os recursos no esporte, é fundamental. Coloca recursos de forma expressiva na parte da segurança pública, um tema importante, que aumenta os recursos do Fundo de Segurança Nacional para ampliar essa condição de equipar e gerar condições de segurança, e também na área da cultura. Então, portanto, é uma medida provisória importante. Essa medida provisória, por iniciativa do ministro Raul Jungmann, portanto do governo, reconhece a importância dos profissionais de segurança pública ao destinar, ao prever que pelo menos
15% desse recurso seja destinado à valorização profissional, portanto, enxergando o policial como agente, como ator importante da segurança pública. Quase todo o valor que é arrecadado pelas loterias é na modalidade de prognósticos numéricos, aqueles em que a pessoa tenta acertar os números que serão sorteados, como a Mega Sena e a Loto Fácil. Na nova distribuição, o que vai todos os anos para a cultura e esporte praticamente se mantém. A segurança pública ganha, saindo dos 400 milhões de reais ano passado para 1 bilhão de reais no ano que vem. Quem perde é o financiamento estudantil, que vai deixar de receber mais de 900 milhões de reais anuais. O governo encontrou outras formas de suprir a necessidade desses recursos. E quando aumentou, quando você pega o exemplo da Lotex, a Lotex, a partir do momento em que você trouxe para dentro do texto uma remuneração para os clubes, dando 1,5% para os clubes, não estamos falando de CBF, estamos falando de 1,5% da arrecadação para os clubes. O envolvimento das torcidas, como também o envolvimento dos presidentes de clubes, sabendo que a partir do momento que você queira ajudar o seu clube, você aposta nessa nova loteria que é a Lotex, vai aumentar. O texto aprovado é bem mais longo do que o governo enviou e traz não só novas regras de distribuição do que é arrecadado com as loterias, mas também regras para o Fundo Nacional de Segurança Pública e a previsão da criação de uma loteria virtual e uma de apostas com cotas fixas. E isso trouxe à tona uma antiga polêmica. Cria uma nova modalidade de jogo. Eu chamaria essa medida provisória da medida provisória das migalhas. Enquanto essa casa e a sociedade brasileira não enfrentam a hipocrisia de não legalizar o jogo no Brasil, nós continuamos a perder bilhões e bilhões de reais. Para que se tenha uma ideia, o jogo oficial arrecadou no ano passado 14 bilhões. Os jogos que são considerados fora da lei geraram para o país 20 bilhões de reais. Eu sou contra o jogo de azar. Estamos criando uma nova loteria neste país. Este vai ser um jogo para atrair os nossos jovens. A ideia é esta. Como hoje é na internet, é um jogo na internet, é um jogo imediato. Na realidade, isso é um jogo para atrair os nossos mais jovens. Agora eu pergunto, será que compensa nós criarmos uma geração de viciados por 250 milhões de reais para investirmos em segurança pública? Que isso é um nada. Apesar de algumas discordâncias sobre pontos específicos, a medida provisória que muda a distribuição do que é arrecadado com as loterias foi aprovada pela Câmara e agora vai para a análise do Senado. Essa aprovação aí que a gente viu no plenário, na matéria do plenário, já era mesmo esperada, essa medida provisória já era mais consensual. O de ontem foi marcado mesmo por essas movimentações políticas que a Vera estava falando. A indicação aí do deputado Mandetta, numa semana polêmica em que houve uma movimentação aí com a saída dos médicos que tinham vindo de Cuba participar do programa Mais Médicos. Então esse assunto aí do Ministério da Saúde fica realmente em pauta. E um outro destaque do dia de ontem também foram reuniões e também entrevistas coletivas sobre a questão da reforma tributária, que está sendo discutida aí de uma maneira mais acentuada há 2 anos aqui na Câmara dos Deputados. E os deputados da comissão especial que discutem esse assunto já foram até a equipe econômica do governo levar então essa proposta que está em discussão aqui na Câmara para ver o que pode se alinhar em relação à proposta econômica do próximo governo. Quem está aqui com a gente hoje para conversar um pouco sobre esse assunto também é o deputado Luiz Carlos Raul, ele é vice-líder do PSDB, é do PSDB do Paraná. A gente vai começar conversando com ele exatamente sobre essa reunião que aconteceu ontem. Deputado, tudo que foi discutido sobre a reforma tributária até agora, isso se alinha aí com a proposta econômica do próximo governo? O que pode sair dessa discussão? Sim, bom dia, né? Primeiro, essa proposta ela é suprapartidária. Ela é de todos os partidos, de todos os municípios, de todos os estados da União, dos trabalhadores e dos empresários. E esta comissão de reforma tributária, que eu sou relator, é presidida pelo Wildo Rocha, tem representação de todos os partidos. E eu estou falando em nome da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Essa proposta de reforma tributária está sendo oferecida
ao governo atual do Michel Temer e ao futuro presidente da República, Bolsonaro, para que ele possa aprovar ainda este ano essa proposta, todo esse trabalho exaustivo que fizemos nesse quase 2 anos, 165 palestras, mais de 350 reuniões técnicas de trabalho. Conversamos com toda a sociedade em 23 estados da federação. Está pronta. Presidente Bolsonaro, sua equipe econômica, o Paulo Guedes, Marco Sintra, eles têm que bater o martelo, dizer assim, pronto, vamos votar a proposta. Imediatamente a comissão reúne, aprova o texto, leva ao plenário. O presidente Rodrigo Maia já afirmou categoricamente que está à disposição de apresentar a proposta no plenário, e aí o presidente Temer vai resolver a questão da intervenção do Rio de Janeiro. Deputado, em poucas palavras, como definir essa mudança que essa reforma tributária produz? O que muda para o cidadão? O Banco Mundial soltou mais um relatório sobre competitividade entre os países do mundo. Qual o país tem o melhor ambiente de negócio do mundo? O Brasil é um dos últimos colocados. No quesito tributário, em 190 países, o Brasil é o 184º. Só ganha de 6 paisecos do mundo. Então, o Brasil tem o mais anarco-caótico sistema tributário do mundo, conhecido como o manicômio tributário, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista funcional. Ele é um Frankenstein funcional. Ele mata as empresas, mata os empregos, mata o salário e mata o poder de compra dos trabalhadores e mata a economia e mata a receita da União, Estados e municípios. Então, ele simplifica. 9 tributos da base de consumo vira 1 tributo, 2 tributos da base de renda vira 1 tributo. Tecnologia de ponta, né? Redução da carga de impostos sobre os pobres, tributação maior sobre os ricos. Em resumo do resumo, a proposta ela energizará a economia e fará o Brasil crescer a taxa de 6, 7, 8% ao ano. Quem também está aqui com a gente vai discutir esse assunto e outros temas é o deputado Bebeto, ele é vice-líder do PSB da Bahia. Deputado, pelo que o senhor tem acompanhado dessa questão da reforma tributária, de fato há um clima, há uma possibilidade de aprovação disso que tem sido discutido nos últimos 2 anos ainda esse ano? Olha, o Brasil, sem sombra de dúvidas, precisa da reforma tributária. Talvez essa seja das mais importantes, não para qualquer governo, é uma reforma tributária para o país. Na medida em que a comissão especial debruçou-se sobre temas complexos e teve a possibilidade de realizar reuniões em todos os países, em todo o país, de tratar com o setor produtivo, com a classe trabalhadora, com gestores públicos. Esse é um texto que, apesar da sua própria complexidade, ele reúne, na minha opinião, condições políticas para nós enfrentarmos a votação no ambiente da casa. Isso porque esse texto não está endereçado ao governo Michel Temer, ou ao governo Bolsonaro, o futuro governo Bolsonaro. Ele é para o Brasil. Ele tem o condão de conferir competitividade à indústria brasileira, desonera a base de consumo, como nós estamos vendo, e produz, portanto, uma sanidade nesse manicômio da condição tributária brasileira. Por isso, nós acreditamos, se a Casa desejar enfrentar uma política de redução de tributos, uma racionalidade tributária neste país, é necessário que nós possamos nos debruçar para votar este tema. Não sei se a Casa está disposta, mas o país precisa, é necessário que nós enfrentemos essa reforma tributária. Como é que o senhor avalia esse momento de transição aqui desse governo, a indicação do deputado Mandetta, essa mudança aí também no programa Mais Médicos essa semana? Olha, eu sou um homem de oposição. Eu não posso fazer um juízo de valor em relação às indicações já definidas pelo presidente da República. Eu posso avaliar o resultado do trabalho após a assunção destes ministros. Mas falando enquanto pessoa, o Mandetta é um colega da melhor estima que nós temos, um gentleman nesta casa, se relaciona com todas as bancadas partidárias. O que eu posso é desejá-lo sucesso na sua empreitada como ministro. Em relação à pauta do plenário dessa semana, essa medida provisória que trata e que cria esse Fundo de Desenvolvimento Ferroviário, é uma das próximos itens da pauta. Tem também aquele projeto que já está na pauta há algum tempo, que trata do turismo e da possibilidade da liberação do capital estrangeiro nas companhias aéreas nacionais. Tem também mudanças no Super Simples e no MEI. O que pode ser votado essa semana, deputado? Não, tudo é possível, né? Desde que haja acordo.
esta casa. Se não houver acordo, é muito difícil passar qualquer mensagem, qualquer proposta. Por isso que nós temos que ter, né, o entendimento. No caso do sistema tributário, tenho certeza absoluta, se colocar em votação a semana que vem, terá quase que unanimidade, não digo unanimidade, mas que terá mais de 80% de votos favoráveis, terá na Câmara e no Senado. Então eu quero reiterar, desculpe dizer, o presidente Michel Temer, o futuro presidente Bolsonaro e a Casa, se não votar a reforma tributária este ano, está desperdiçando a maior chance, a maior oportunidade da história legislativa do Brasil. Está pronta a nossa proposta. Basta que os dois, o presidente atual, o presidente que vai assumir, o presidente Rodrigo Maia, faça esse encontro e fala, está autorizado a aprovar. Aprovaremos na comissão num dia, no outro dia está pronto para o plenário, inicia os debates, em 2 dias fazemos o primeiro turno da votação. E o Brasil vai ganhar muito, independente de quem seja o presidente da República. Eu concordo, né, com o Bebeto. Então, nós temos essa oportunidade ímpar, um trabalho exaustivo, com 5, 6 consultores da Casa, o Brasil inteiro participou, não perca a oportunidade. Que Deus abençoe o Brasil, o futuro presidente Bolsonaro, o Michel Temer e o Rodrigo Maia, para que ilumine que isso possa acontecer. O povo brasileiro merece, desta legislatura, essa decisão. Deputado Bebeto, mas sobre a pauta que está no plenário agora, o senhor faz alguma aposta? Pode ser votado alguma coisa ainda essa semana? Uma rápida digressão. Em relação aos mais médicos, achei temerária a decisão, na medida em que houve um acordo bilateral entre Brasil e Cuba para levar os médicos para rincões desse país desassistido, você promover, portanto, uma desestruturação desse atendimento à saúde básica da população. Se o governo tinha condições a serem observadas, deveria chamar o governo cubano, a OPAS, para fazer uma repactuação. Isso causará um grave problema. Ninguém repõe rapidamente quase 10 mil médicos, ninguém dá um cavalo de pau tão rápido na saúde pública, cujo atendimento é para quase 28 milhões de pessoas nesse país. Na minha opinião, foi um equívoco muito grande, na minha opinião, uma atitude absolutamente ideológica que não poderia estar presente neste momento de crise da saúde pública. Portanto, é algo que eu gostaria aqui de reafirmar. Segundo, em relação à pauta, penso que os temas que nós estamos votando são temas de relativo acordo entre as lideranças partidárias. Veja que nós temos este que é um raro tema, apesar da complexidade do tema e do largo processo de debate exercitado nesta casa, né, e com especialistas, expertos da condição tributária no país, mas há um raro consenso, na minha opinião, em relação a este tema da reforma tributária. Mas tem um outro tema, como a autonomia do Banco Central, embora necessário, porque o Brasil é um dos últimos países ao Banco Central não ter autonomia, mas é um tema mais complexo. Portanto, nesta casa, eu diria a você, nessa sessão legislativa da 50ª legislatura, só os temas, na minha opinião, em que você consiga construir alguma base de convergência, é possível votar no plenário da Casa, sem o que nós vamos ter obstruções permanentes. Deputado Bebeto, deputado Raul, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Obrigada aos deputados. E olha, você tem acompanhado aqui pelo Câmara Hoje toda a cobertura do projeto conhecido como Escola Sem Partido, todos os debates que envolvem esse projeto. Esta manhã tem mais uma reunião na comissão que analisa o tema para tentar votar o relatório. Quem está acompanhando tudo por lá é a Mariana Pichitsky. Bom dia, Mariana. Então, já tem movimentação por aí? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Muita movimentação para essa hora da manhã aqui no corredor das comissões. Muitas agendas, muitas comissões, reuniões previstas para começar daqui a pouquinho. Uma delas é da Escola Sem Partido, mas tem um problema prático aqui no corredor das comissões. São 16 plenários, todos ocupados agora no início da manhã e são todos ocupados, são 25 comissões permanentes, quer dizer, não dá para todo mundo. E, por enquanto, não tem comissão, não tem plenário designado, reservado para a reunião do Escola Sem Partido. Mas, de qualquer maneira, essa comissão deve começar a estar marcada para as 9 da manhã, vai atrasar um pouquinho, mas eles estão esperando alguma outra reunião acontecer ou desmarcar para ocupar um plenário aqui do corredor das comissões. Nós vamos ver como é que foi a reunião de ontem, foi mais uma reunião de tentativa de votação, mas não foi lido o relatório do deputado Flavinho. Vamos ver na reportagem do Thiago Ramos. Vossa Excelência cassou minha inscrição!
posição. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente. Vergonhoso, presidente. Por quê? Vergonhosa a sua posição. Senhor presidente. Vergonhosa. Por quê? Vergonhosa. Senhor presidente, primeiro eu apelo a Vossa Excelência. Os funcionários são testemunhas que eu me escrevi. Esse aí foi o clima da reunião. Durante quase 2 horas, a oposição usou todos os instrumentos que tinha para emperrar o avanço do projeto. E conseguiu. Essa foi a 4ª tentativa de ler o texto. Mesmo se isso tivesse sido feito, ainda haveria um pedido de vista e só depois a votação. Ou seja, ainda faltam algumas etapas ali na comissão. O tempo é um elemento chave nessa disputa. Nós estamos convictos e convictas de que essa matéria é inconstitucional, porque a liberdade no Brasil, a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra não é relativa. O que os que defendem esse projeto Escola Sem Partido estão colocando é uma mordaça efetiva. O professor terá temas que não poderá tratar. Seria importante que houvesse efetivamente pluralidade nas escolas. Quando se fala de escola sem partido, na verdade se quer uma escola em que as diferentes vertentes do pensamento tenham a mesma condição de apresentação e de possibilidade democrática de coexistirem com outros pensamentos. Para a leitura do parecer do deputado Flavinho. Vamos falar de outros assuntos que estão em destaque aqui no corredor das comissões agora pela manhã. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, por exemplo, vai fazer uma audiência pública daqui a pouco para discutir panoramas, perspectivas da indústria baiana. Quem vai falar com a gente sobre isso é o deputado Daniel Almeida, que é presidente da comissão, pediu essa audiência pública, vai explicar para a gente qual é a importância de discutir esse assunto hoje. Deputado, bom dia. Olha, bom dia. Essa é mais uma etapa de um conjunto de seminários temáticos que nós estamos realizando na comissão e fazer um debate sobre a indústria na Bahia é exatamente buscar um recorte num estado que tem todas as características e a presença daquilo que significa a indústria nacional. Lá nós temos a indústria automotiva, setor de óleo e gás, refinarias, setor petroquímico, químico, nós temos o agronegócio com um desenvolvimento industrial importante, setor mineral que é muito expressivo e que já tem um processo de industrialização bastante significativo. Nós temos a indústria de celulose, nós temos a área de energias renováveis, que também é uma coisa muito forte no nosso estado. Então, fazer esse recorte sobre a Bahia vai nos permitir um diagnóstico, uma percepção e a abordagem dos temas relacionados com a indústria, o seu papel, a necessidade do seu reforço e da dinamização desse setor da indústria como um processo de desenvolvimento. Portanto, esse é o objetivo desse seminário que nós estamos realizando, que será feito em 2 etapas. No dia de hoje, pegando alguns desses temas específicos e na próxima semana concluiremos essa abordagem de forma mais abrangente. Deputado, o senhor acompanha o assunto há muitos anos, é presidente da comissão. Pode antecipar para a gente um pouquinho o que vai ser discutido e quais são os problemas da indústria hoje refletidos na indústria na Bahia? Pois bem, a Bahia é pioneira na exploração de petróleo, tem uma das primeiras refinarias do país, a refinaria Landulfo Alves. Nós temos indústria de fertilizantes que estão agora com ameaça de fechamento, a Fafem, tanto na Bahia quanto em Sergipe. E isso afeta toda uma cadeia produtiva do setor químico e petroquímico. Nós temos lá na Bahia um dos principais polos petroquímicos do país, o polo petroquímico do Nordeste. Então, esses setores são fundamentais serem preservados. Além disso, nós temos o potencial de desenvolvimento de outros setores, como a indústria automotiva, que necessita de preservação de incentivos fiscais, de estímulos para a continuidade dos investimentos já feitos no Nordeste, que tem inclusive perspectiva de ampliação. Temos, por exemplo, na Bahia, um parque eólico de grande significado, com potencial de crescimento, mas há um gargalo que está relacionado com a instalação de redes para coletar a energia gerada nos parques eólicos e o debate sobre
a instalação de indústrias para a produção dos equipamentos que são necessários nos parques eólicos. Então, são debates fundamentais que demandam políticas públicas, tanto do governo federal quanto do governo do estado, com a compreensão, naturalmente, dos investidores que precisam serem estimulados a participar dessas oportunidades que surgem no estado. Deputado Daniel Almeida, obrigada pela entrevista. Boa discussão lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Obrigada. Bom, nós vamos falar de outro assunto que agora pela manhã está previsto para discussão aqui no corredor das comissões, que é um projeto de lei especial, projeto de lei que trata da redução, política nacional da redução do uso de agrotóxicos. O relator, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que vai conversar com a gente aqui agora, explicar um pouco. Deputado, é um assunto que motiva muitas discussões. Deputado, o senhor acha que é possível votar hoje? Bom dia. A expectativa é de que a gente possa votar hoje. O relatório já foi apresentado já há uns 20 dias atrás, então já é de conhecimento do conjunto dos deputados da comissão. Teve um relatório alternativo apresentado pelo deputado Colato, mas que vai numa outra perspectiva. Então, nós temos a expectativa de que hoje a gente consiga votar e aprovar o relatório do projeto que cria uma política nacional de redução de agrotóxicos. Quais são os principais pontos para realmente diminuir essa realidade no Brasil? Esse relatório ele vai na perspectiva da gente repensar a agricultura brasileira para atender, no primeiro momento, a produção de alimentação sadia, na medida em que as pesquisas vêm demonstrando do impacto para a saúde humana dos alimentos que chegam na mesa de todos os brasileiros e também do alimento que é exportado. Então, muitas das doenças que causam morte hoje está relacionada à quantidade de agrotóxicos nos alimentos. As pesquisas também vêm demonstrando o grande impacto para o meio ambiente, para a biodiversidade, para os mananciais, os recursos hídricos. E tem um outro aspecto importante, é que o mundo todo, até por orientação da FAO, da ONU, vem adotando políticas de redução de agrotóxico, e a agricultura brasileira é muito importante do ponto de vista da balança comercial brasileira, da exportação. Então, se a gente não repensar a agricultura e continuar utilizando muito o agrotóxico, nós vamos perder mercado, inclusive, que é muito importante para o país, para o povo brasileiro. Tem uma questão da soberania nacional do ponto de vista do modelo agrícola. Nossa agricultura hoje ela é muito dependente de meia dúzia de empresas transnacionais que dominam toda a cadeia da produção de agroquímico. E o Pinara ele vai na perspectiva de você direcionar os incentivos fiscais para a agricultura familiar, para a produção de alimentação agroecológica, incentivar as empresas de produção de bioinseticidas, gerar emprego no Brasil, incentivar essas empresas. Então, na verdade, não é um projeto contra o outro projeto do agrotóxico. Pelo contrário, é um projeto em defesa da agricultura e assim criar mecanismo de incentivo à perspectiva da transição ecológica para a agricultura brasileira. Deputado, é sustentável a médio prazo uma agricultura baseada na redução do uso de agrotóxicos e manter a agricultura com os números brasileiros? Sim, é sustentável porque nas audiências públicas ficou muito claro. A gente tem uma enormidade de projetos já sendo desenvolvidos no Brasil na perspectiva da agroecologia, não só da pequena agricultura, a gente teve experiências de produção em larga escala. Isso já vem sendo adotado em vários países, principalmente da Europa e no Canadá. Então, nós temos, sim, condições de, com passos, criando políticas de incentivos de curto, médio e longo prazo, para, quem sabe, um dia a gente sair da dependência dos agroquímicos, principalmente dos agrotóxicos. Importante a gente salientar aqui, a agricultura, ela sempre precisou de incentivo fiscal, precisa e vai precisar. Porque quem está produzindo precisa gerar renda e precisa ter alimento barato para quem vai consumir. O relatório do próprio Tribunal de Contas da União colocou que nos últimos 7 anos nós demos 9 bilhões de incentivo fiscal só para a cadeia do agrotóxico. Se a gente pensar numa estratégia de diminuindo o incentivo desta cadeia do agrotóxico e canalizando o incentivo para a agroecologia,
nós vamos ter alimento sadio e barato na mesa das pessoas. Isso é importante dizer que nós não queremos fazer uma coisa radical de uma hora para outra. A gente tem que pensar, porque agricultura, você não faz um cavalo de pau em todo o modelo da agricultura. Você vai mudando através dos incentivos fiscais. E ali, nesse projeto do Pinara, a gente está prevendo, por exemplo, que na compra do PAA, na compra da merenda escolar, na compra que o governo federal faz para garantir estoque, entendeu? Seja dado incentivo e priorizado aquele que produz de forma agroecológica. Então o projeto ele prevê tanto o desenvolvimento de pesquisa, de bioinseticida, controle social, de produção de informação e conhecimento sobre o impacto dos agrotóxicos, como também incentivo no sentido de você pensar toda a cadeia da produção agroecológica. Hoje, aquele que quer comprar um produto orgânico, primeiro que ele tem dificuldade de encontrar, e o preço dele acaba sendo mais caro do que o preço do produto convencional. Por quê? Porque o produto agroecológico, o produto orgânico, não tem o incentivo fiscal que o produto convencional tem. Ok, deputado Newton Tato, obrigado pela sua aula aqui no jornal. Boa sorte na votação do seu relatório daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Vera. Vera, daqui a pouquinho a gente volta, porque o corredor das comissões está a cada minuto mais movimentado. Isso mesmo, vamos ver se esses dois relatórios aí são aprovados, né? Escola Sem Partido e Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Obrigada, Mariana. Até já. E olha, o Conselho de Ética aqui da Câmara arquivou uma representação do PSB contra o deputado Laerte Bessa, do PR e do Distrito Federal, acusado de agredir física e verbalmente o subsecretário de Articulação Federal da Casa Civil do Distrito Federal, Edivaldo Dias da Silva. O Conselho de Ética arquivou a representação contra o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. A representação havia sido proposta pelo PSB. O partido alegou que Bessa feriu o decoro parlamentar ao agredir fisicamente o subsecretário do Distrito Federal, Edivaldo Dias da Silva, durante uma reunião no Senado. Mas por 11 votos a 0, os deputados aprovaram o relatório do deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, que determinou o arquivamento do processo, alegando que os fatos ocorreram fora das dependências da Câmara, ficando assim a cargo do Poder Judiciário julgar o ocorrido. E olha, a Comissão de Segurança Pública pode votar hoje o relatório que pede o fim do contingenciamento do Fundo Nacional de Segurança Pública. A Mariana Pichitsky tem informações. Isso, Vera, a gente está aqui com o deputado Luísio Mendes, do Podemos do Maranhão, que é o relator desse projeto, vai explicar para a gente, deputado, qual que é a importância de garantir esse dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. Bom dia. Muito bom dia, Mariana. Realmente, nós sabemos hoje que um dos maiores problemas do país é a questão da segurança pública. Nós temos regularmente o contingenciamento de parte dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O que o meu parecer vai fazer é que proíbe que o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública volte a ser contingenciado daqui para frente. E aí nós vamos ter, com certeza, o aporte maior de recursos para a área de segurança pública nesse país. Agora, deputado, outros setores também podem fazer a mesma coisa. Com certeza. Nós, inclusive, ontem aprovamos uma medida provisória, 846, que faz com que esses recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública tenham outra destinação. Então, o que já era pouco passa a ser menor ainda. Então, o parecer visa com que os recursos, que são poucos hoje e que são contingenciados, deixem de ser contingenciados e que nós possamos ter para a segurança pública, que é uma prioridade do nosso país hoje, recursos suficientes para que o cidadão volte a ter segurança nesse país. Para a gente entender melhor, deputado, esse dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública vai para quê especificamente? Olha, ele vai para aparelhar as polícias de todo o Brasil, para o Fundo Nacional de Penitenciário, vai para aparelhar a Força Nacional de Segurança Pública, para aparelhar a Polícia Federal, para aparelhar todos os órgãos de segurança pública federais e estaduais. E ele regularmente, todos os anos, ele tem um contingenciamento de mais de 80% desses recursos. Esse projeto na Comissão de Segurança Pública, depois vai para a CCJ? Exato, não, ele é terminativo, ele é aprovado na Comissão de Segurança Pública e segue diretamente para o plenário após a aprovação. E como é que está a articulação, então, na comissão e no plenário? Olha, o sentimento na comissão é pela sua aprovação, a quase unanimidade dos meus colegas entendem que esses recursos não podem mais ser contingenciados e eu entendo também que o plenário vai ter essa sensibilidade, entendendo que segurança pública nesse país hoje é prioridade. Vai votar hoje na Comissão de Segurança Pública? Esperamos sim, mobilizamos todo o nosso grupo de deputados hoje para fazer a presença hoje na Comissão de Segurança Pública. Nosso problema hoje é presença na comissão e desde que nós tenhamos o número mínimo de deputados, iremos aprovar ele e levar para o plenário ainda hoje. Ok, deputado, obrigada pela entrevista, boa sorte. Vamos voltar com a Vera. Até já, Mariana.
E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, deputado Mandetta é indicado para ser ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro. O parlamentar do Mato Grosso do Sul é o terceiro do Democratas a compor o novo governo. O plenário aprova a medida provisória que destina parte da arrecadação das loterias ao setor de segurança pública. O texto também cria a loteria com apostas esportivas pela internet. Agora são 9h27. Você vai ver depois do intervalo. Na semana do Dia Nacional da Consciência Negra, a Câmara debate a violência contra a mulher. E mais. Lei sancionada. As receitas médicas de remédios controlados agora valem em todo o país, em instantes. Agora são 9h29 pelo horário brasileiro de verão. O Câmara Hoje está de volta. Em 10 anos, entre 2003 e 2013, aumentou em 54% o número de assassinatos de mulheres negras no Brasil. Já a violência contra as mulheres brancas caiu 10% no mesmo período. O índice de feminicídio entre as mulheres negras no país chega ao dobro da taxa do crime entre as brancas, que já é bem grande. Nesta terça-feira, que foi o Dia Nacional da Consciência Negra, a Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados debateu a violência contra a mulher negra no seminário Mulheres Negras Movem o Brasil. Vamos acompanhar na reportagem. Olá, eu sou Valquíria Rios, eu sou radialista e eu já passei por situações de racismo, inclusive no meu ambiente de trabalho. E não faz muito tempo eu estava conduzindo uma entrevista, ao final, já fora do ar, eu ofereci aos meus convidados um cafezinho e uma das pessoas que estava no estúdio junto comigo simplesmente disse que um dos convidados não tomava cafezinho para ele não ficar preto. Um caso constante de racismo que eu passo é por morar no bairro Jardim Botânico, aqui em Brasília, e as pessoas constantemente me perguntarem se eu realmente moro nesse bairro ou se eu trabalho. Então, assim, eu tenho que repetir várias vezes que eu moro aqui, que eu não trabalho, para que isso fique bem claro. Não que a pessoa esteja em dúvida, mas porque ela não acredita que uma pessoa negra possa estar num local daquele, a não ser como empregada, ou babá, ou diarista, como outra coisa qualquer. Dentro do fórum, até você chegar dentro do fórum, a dificuldade já é imposta e o que o serventuário já diz? Onde que é o lugar que eu vou ficar? Qual é o lugar que uma pessoa negra, uma mulher negra vai ficar? No lugar de acusada. Nós vivemos uma realidade de profunda desigualdade e desigualdade histórica, estrutural, que moldou a sociedade brasileira. Então, o fato de nós termos um assassinato de jovens a cada 23 minutos e esses jovens serem jovens negros, de vivermos uma fragilidade institucional das mulheres negras, isso mostra muito bem não só uma desqualificação, como uma tentativa de eliminação, de redução mesmo dessa população negra. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, porque foi no 20 de novembro que Zumbi dos Palmares, que é herói da pátria brasileira, foi assassinado e nós sabemos que ele conseguiu colocar negros, brancos, indígenas no quilombo. Nós estamos aqui para dizer em alto e bom som, defendemos uma democracia e negro quer ter o direito de estudar, de ter saúde e de ter trabalho. Mulheres fortes, empoderadas, destemidas, somos guerreiras, pretas de zinga, fortes, contundentes, determinadas, parceiras coligadas de longa estrada. Vem de longe nossos passos, nossa história é propagada, vozes ao alto, pelos feitos de Teresa Benguela, afro-latina, caribenha, África amada. Uma ação importante, né, das deputadas aqui da Câmara dos Deputados debater esse assunto na Semana Nacional da Consciência Negra. Agora é agir, né? Vamos mudar de assunto agora? Receitas médicas agora valem em todo o país. Foi sancionada pelo presidente da República a lei que garante validade nacional para receitas de remédios controlados. A nova lei foi debatida e aprovada aqui no Congresso. O repórter Lincoln Macário conversou com uma médica sobre esse tema para as nossas redes sociais. Ela conta como a mudança nas regras vai facilitar o dia a dia de muita gente.
A atual Lei Brasileira de Controle de Medicamentos tem 45 anos e estabelece que uma receita médica só tem validade naquela unidade da federação em que ela foi feita, por um médico com registro de médico daquela unidade da federação, seja Estado ou Distrito Federal. O problema é que hoje as pessoas viajam, esquecem os medicamentos, esquecem as receitas e aí precisam se consultar novamente para resolver esse problema. Mas muito em breve isso vai estar mudando. Já foi sancionada, no começo de novembro, uma lei que entra em vigor em 90 dias, portanto, a partir de 8 de fevereiro, e que estabelece que a receita médica tem validade em todo o país. Eu estou aqui com a doutora Rosana Barreto, que é médica e já passou várias vezes por essa situação, não é, doutora? De ter que dar uma receita para alguém que perdeu aquela receita ou medicamento está fora do seu estado, né? Com certeza, isso é muito comum. O paciente, às vezes, está com uma receita de um antibiótico ou mesmo de um psicotrópico, uma medicação controlada, e esquece a medicação ou esquece a receita e está em outro estado. Isso, sem dúvida, vai ajudar muito, né? Isso, inclusive, essa situação leva o paciente, algumas vezes, até a procurar uma emergência, porque, às vezes, ele está usando uma medicação controlada, ele se vê sem aquela medicação, sem conseguir comprar, tá com a receita, mas não consegue comprar na farmácia e ele tem que correr para conseguir uma troca, algo que poderia ser facilmente, ele poderia utilizar aquela receita que ele já possui. E a Comissão de Educação entregou o Prêmio Darcy Ribeiro, edição 2018. A premiação é um reconhecimento à contribuição de instituições que fortalecem a educação pública no país. A premiação é um reconhecimento para os trabalhos em educação que se destacaram no país. Nesse ano, foram premiados o Conselho Nacional de Secretários na Educação, a Escola Mundo do Balão Mágico do Paraná e a Unidade Escolar Agostinho Brandão do Piauí. Os nossos jovens, eles são preparados para serem campeões na vida. Apesar de que eles são campeões também nas Olimpíadas do Conhecimento, nas provas, nas avaliações externas, mas, acima de tudo, eles são campeões na vida. No plenário Ulisses Guimarães, daqui a pouco, às 10h30 da manhã, começa uma sessão especial para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo. É uma condecoração destinada a autoridades, personalidades, instituições que tenham trabalhos sociais com serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao país. A transmissão da entrega da Medalha do Mérito Legislativo vai ser feita ao vivo pela TV Câmara. Esse é um dos destaques desta manhã no plenário Ulisses Guimarães. Vamos para um giro, então, nas comissões com a Mariana Prischitski e o resumo do que pode, deve ser notícia aqui na Câmara hoje, Mariana. Bom, Vera, aqui no corredor das comissões, um dos destaques que a gente ainda não falou é da Comissão de Educação, que hoje vai fazer uma audiência pública para discutir a promoção da igualdade racial na educação, ainda no âmbito na Semana da Consciência Negra, depois de ontem, Dia Nacional da Consciência Negra. E essa audiência pública vai estar no E-Democracia. Quem quiser participar, entra lá em edemocracia.câmara.leg.br. Audiências interativas, pode mandar sua pergunta, sua crítica, dúvida, que os deputados estão lá para ler e interagir de qualquer maneira durante essa audiência pública. Além disso, os destaques aqui são o projeto de Escola Sem Partido, que deve começar um pouco mais tarde, porque por enquanto não tem plenário ainda. Muita gente está chegando para acompanhar essa reunião, que pode ler o relatório do deputado Flavinho, mas ainda não tem plenário definido, porque todos os plenários já estão ocupados por reuniões de comissões que estavam marcadas anteriormente. Como a Escola Sem Partido teve uma reunião ontem à tarde e acabou sendo remarcado para hoje, está na fila aí para algum plenário que a comissão for desmarcada ou que encerrar a votação, entrar em seguida, então, no mesmo plenário, a comissão de Escola Sem Partido, que pode ler hoje o relatório do deputado Flavinho, e se não houver pedido de vistas, o que é difícil, porque é um assunto polêmico, poderia inclusive votar, mas de qualquer maneira o próximo passo é a leitura do relatório do deputado Flavinho. Escola Sem Partido, então, dos destaques do corredor das comissões nessa manhã. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia. Bom dia. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, o deputado Mandetta é anunciado ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro. O parlamentar do Mato Grosso do Sul é o terceiro do Democratas a compor o novo governo. O plenário aprovou medida provisória que destina parte da arrecadação das loterias ao setor de segurança pública. O texto também cria a loteria com apostas esportivas pela internet.
E na semana do Dia Nacional da Consciência Negra, a Câmara debateu a violência contra a mulher negra no seminário Mulheres Negras Movem o Brasil. E esta edição fica por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro. Agora são 9 horas e 38 minutos pelo horário de verão. Um ótimo dia para você.